Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Gomes e vou apresentar para vocês agora o texto Ciência, Tecnologia e Inovação Política. O texto aborda aí as ações do governo para a promoção da produção, da difusão e do uso de conhecimentos científicos e técnicos para a realização de objetivos nacionais. Os autores iniciam apresentando a história das armas, que ilustra o início da política da tecnologia na primeira metade do século XVI, com a necessidade de ganhar a guerra contra a França, levou a Inglaterra a produzir canhões de ferro. Isso gerou uma difusão tecnológica através da imigração, das políticas de concorrência, do direito de propriedades e dos contratos públicos. É apresentada também a história da manteiga, quando, em meados do século XIX, a economia dinamarquesa, que dependia da exportação de milho, passou por uma forte crise. Desta forma, o país não tinha mais como competir nesse mercado. Foi quando houve uma inovação e a Dinamarca passou a competir no mercado de manteiga, fazendo isso por meio da produção de uma nova tecnologia e com uma mobilização social, que aconteceu por meio da união dos agricultores em formas de cooperativas buscando novos aprendizados. Este aprendizado só foi possível por meio de políticas estatais, voltado ao desenvolvimento de universidades agrícolas, laticínios, consultores, que também contribuíram para a difusão de boas práticas. Se observarmos a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, encontraremos elementos do sistema de inovação que nos remetem à história das armas e da manteiga. Como, por exemplo, no caso de inovação no desenvolvimento de bomba atômica de Los Alamos, que também foi um projeto realizado com o objetivo de vencer uma guerra e reunir pessoas qualificadas de diferentes países do mundo. A modernização das atividades agrícolas tem a ver com a história da manteiga, e a criação de universidades agrícolas também nos remete a esta época. No texto, os autores apresentam a OECD como uma das melhores fontes de dados em ciência, tecnologia e inovação. No texto, a OECD apresenta importantes momentos, como em 1963, com a racionalização da política científica vinculada ao crescimento econômico. E em 1970, a introdução de uma perspectiva ecológica e social à política de ciência e tecnologia enfatizou a necessidade de envolver os cidadãos na avaliação das consequências do desenvolvimento e da utilização dessas novas tecnologias. E em 1980, os destaques são para a política de inovação como um aspecto da política econômica e a capacidade da sociedade em absorver novas tecnologias. Em 1990, destaca-se a inovação como um processo interativo, os sistemas nacionais de inovação e a formação de redes. E em 2001, a inovação torna-se amplamente aceita entre economistas como um fator fundamental que deve ser analisado e compreendido. A política científica foi reconhecida através do trabalho pioneiro de Bernal, que buscava o aumento de recursos para pesquisa e desenvolvimento e estimular o crescimento econômico e o bem-estar social. E nos Estados Unidos, o relatório de Bush afirmava que a política científica contribui para o crescimento econômico, para a saúde e para a segurança nacional. Dentre os principais objetivos da política científica, podemos destacar aí o prestígio nacional, valores culturais e sociais, segurança nacional e econômicos. Existem dois debates relacionados ao interior da comunidade política científica, onde o primeiro tem a ver com o progresso científico.
Os críticos apontam para o fato de que a ciência controla as pessoas e a natureza através da manipulação genética e minimiza a sustentabilidade ecológica. Enquanto que o segundo aponta para o grau de autonomia da ciência, ou seja, se a ciência deve ser obediente ao governo ou deve existir liberdade de pesquisa. A política científica ela é apoiada pelo governo através de diversos segmentos, dentre eles Ministério da Educação e Pesquisa, Conselhos de Pesquisa, Ministérios do Setor da Saúde, Defesa, Energia e outros. E tal apoio ele é realizado através de instrumentos como atribuição de fundos para organizações de pesquisa, subsídios ou benefícios fiscais para empresas privadas que estão inseridas no processo de pesquisa, desenvolvimento de mecanismos institucionais que vinculem as universidades e laboratórios públicos para a pesquisa, criação de direitos de propriedade intelectual para as universidades. A política tecnológica está inserida aí no Centro de Desenvolvimento Econômico, através de produção de energia nuclear, tecnologia espacial, computadores, remédios, engenharia genética e outros. Essas políticas divergem de acordo com as condições de cada país. Nos países de alta renda, ela foca a criação de capacidade para produzir as mais recentes tecnologias baseadas em ciência, assim também como foca a aplicação dessas inovações. Nos países menores, o foco é a capacidade em absorver e utilizar as novas tecnologias como elas vêm do mercado. Enquanto que em países emergentes, o foco é realizar esforços para entrar em indústrias específicas utilizando novas tecnologias. Existem diversos fatores que motivam a política tecnológica, dentre eles a promoção de setores e de tecnologias específicas, os objetivos econômicos de um país e o próprio prestígio nacional. Dentre os instrumentos utilizados estão incentivos econômicos, contratos públicos, subsídios, redução de impostos e apoio à pesquisa em universidades e em locais onde a tecnologia tem suas raízes. E ainda, a política de inovação enfatiza o não intervencionismo, sinaliza que o foco deve estar no enquadramento e não em setores específicos, e também busca o conceito de sistemas de inovação. Na política de inovação, as ações governamentais normalmente virão de ministérios de assuntos econômicos ou da indústria, buscando reformas das universidades, educação, mercado de trabalho, mercado de capitais, indústrias regulamentadas e leis de concorrência. Por fim, conclui-se que existem países com prioridades diferentes nas agendas políticas, a importância dos processos de aprendizagem para o processo inovativo, a evidência da conexão entre ciência e tecnologia e desempenho econômico, o pensamento inovador nas políticas públicas ele deve se fazer presente e a coordenação das políticas afetam diretamente as inovações. Bom, esta foi minha apresentação. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade.